O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos ouvintes, internautas, queridas mães, irmãs da congregação das pastorinhas que trabalham conosco, que hoje lembra Jesus, o bom pastor. Esta temática do pastoreio, ela está presente na Sagrada Escritura, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Pois a Sagrada Escritura, ela, revelação de Deus, acontece no meio de uma realidade agropastoril. Desta forma, a Bíblia está cheia de elementos relativos à lavoura e ao rebanho. E nós temos hoje esta imagem comum do tempo pascal de Jesus o Cordeiro, que se imola por nós de pé diante do mistério do Pai, como na leitura do Apocalipse. Este Cordeiro, eternamente diante do trono do Pai, é o Cristo, no seu estado de perpétua imolação e glória, de entrega sacrificial e ao mesmo tempo vitoriosa por nós. A imagem belíssima de Jesus, o bom pastor, nos remete à imagem do rebanho, composto de ovelhas. O pastor desenvolve toda uma ciência, uma técnica e uma perícia para acompanhar o rebanho. Faz uma interação profunda com o rebanho, conhecendo as ovelhas, tratando-as pelo nome, cuidando de cada uma delas. E se uma delas vem a faltar na tarde, quando do recolhimento no estábulo, o pastor deixa as 99 e vai ao encontro daquela que se perdeu. E quando a encontra, faz festa, porque a encontrou com vida. Eu sou o bom pastor, diz nosso Senhor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
A nossa conceituação bíblica de Deus está profundamente ligada ao tema da vida. Fox zoé, do grego, diz Jesus, eu sou luz, eu sou vida. São João Paulo II trabalhou muito isso no seu magistério papal. A dificuldade dos nossos tempos de valorizar a vida. Nós vivemos um tempo de cultura de morte. Há uma morte na cultura, na filosofia moderna, na arte moderna, na concepção da pessoa humana em nossos tempos. Um desprezo muito grande pela vida. Eu me lembro de uma cena quando estudante de filosofia no Rio de Janeiro, quando nós estávamos parados na Cineilândia para ali tomar o metrô, havia uma aglomeração de pessoas olhando para cima. E no prédio lá em cima estava um homem que se ameaçava jogar-se, bem de cima. E alguns gritavam embaixo, não faça isso. O que nós podemos te ajudar para você não tirar a sua vida? E de repente chegou um grupo que gritava, joga-se, nós queremos assistir, pula, tenha coragem. E aquele homem então salta num voo suicida, e quando ele bate no chão, se arrebentando, aquele grupo terrível, com aquele sorriso diabólico nos lábios, sai, rindo e louvando aquele ato, enquanto que as outras pessoas, umas rezavam, outras choravam, outras consternadas de ver a vida ali destruída. Esse número que despreza a vida é grande, que está aí, assaltando, matando, destruindo, fazendo aborto. Hoje eu estava a escutar uma reportagem longa sobre a questão do aborto nos Estados Unidos. Vazou da Suprema Corte Americana um documento que indica que a Suprema Corte vai condenar o aborto nos Estados Unidos, que é um país extremamente abortista por causa do feminismo. E aqui no Brasil é o contrário. Aqui a Suprema Corte tem na gaveta, pronto, todo o material, depois de audiência de tantas coisas, para aprovar o aborto, a pedido desses partidos esquerdistas comunistas, que são a favor do aborto. Toda orientação política alcoviada no marxismo, no materialismo, no legalismo, no relativismo, prima pelo aborto, pela destruição, pela morte dos inocentes no ventre de sua mãe. Uma mãe, ela deve louvar a Deus pelo fruto das suas entranhas. O corpo de uma criança não é algo estranho ao corpo da mãe, mas é algo inerente, dado que a vocação da mulher cristã é gerar filhos para a igreja, para a sociedade e para o céu. As mães povoam não somente esse mundo com seus filhos, mas povoam o céu. Porque cada concepção, Deus dá um espírito àquele pequeno ser que é concebido. É uma alma que é criada por Deus e colocada
no Filho gerado pela mãe e o Pai. E Jesus é o dom da vida. Ele é o pastor da vida. E a vida precisa ser respeitada desde a sua concepção até o seu término natural. Ninguém tem poder sobre a vida, somente Deus. Ele é o pastor que profundamente nos ama. E ama o seu rebanho. As suas ovelhas escutam a voz do bom pastor. Ele as conhece e elas conhecem a sua voz e, portanto, segue a Jesus. Nesse dia que nós olhamos para Jesus, o bom pastor, o Papa sempre faz uma mensagem bonita para esse dia, que é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E o Santo Padre, o Papa Francisco, na sua mensagem deste ano, ressalta a importância da vocação e desse seguimento a nosso Senhor, o bom pastor. Cristo, meus irmãos, nos dá a vida, porque transmite às ovelhas a vida divina, a vida eterna, a vida glorificada por Ele mesmo, que Ele recebeu do Pai na sua santa ressurreição. Eu lhes dou a vida eterna, e as ovelhas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Nós sabemos que existe no mundo a perversidade do demônio. E nós precisamos evitar uma heresia de pensar que o mal é do mesmo tamanho do bem no nosso mundo. Na nova era, nesses símbolos pagãos que a nova ordem acolhe, tem o yin e yang, aquela medalha com as duas partes, o negativo e o positivo junto, como se o bem fosse do tamanho do mal, e não é. O mal é menor do que o bem. Deus é maior do que o demônio. O demônio é criatura de Deus. Ele não tem o poder de Deus. Ele tem um certo poder de tentar as ovelhas, mas o demônio não se equipara a Deus. O mal não pode ser considerado como maior do que o bem, e por isso, meus irmãos, que o bem sempre vence. O mal nunca tem poder absoluto sobre o bem. Esta vida que o Cordeiro Pastor nos prepara é para todos, é em abundância. Isso já apareceu na primeira liturgia sagrada da Igreja, a vida eterna. Nós cremos na vida eterna. Diante da recusa dos judeus, que no segmento deste evangelho não aceita Jesus, e hoje nós vimos na primeira leitura, os apóstolos se voltam para os pagãos, a anunciar aos pagãos a vida eterna. Estes, cheios do Espírito Santo, ficaram cheios de alegria quando os apóstolos anunciam-lhes a vitória de Jesus. Eis a salvação que Cristo nos trouxe com sua morte e sua ressurreição, com seu mistério pascal. É plena, é total e é para todos nós. Nós somos cristãos e por isso cremos na vida eterna. Cremos que Jesus é o bom pastor, o pastor divino, que nos revela a sua divindade. No final do evangelho de hoje, Jesus fala: eu e o Pai somos um. Nosso Senhor Jesus Cristo faz parte da Trindade, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Trindade é uma pessoa só, é um ser só, é um Deus só em três pessoas. As pessoas são distintas, mas são da mesma substância, como diz a filosofia de Santo Tomás. É o mesmo e único Deus,
Deus que se manifesta na criação como Pai e age na criação o Filho e o Espírito. Deus que se nos manifesta em Jesus, o bom pastor que nos salva. O Pai age na salvação com o Filho e o Espírito também, mas a salvação é obra de Cristo. E o Espírito Santo, e nós vivemos o tempo dele, age na igreja, mas o Pai com ele e o Filho também, mas é ele que santifica. E nós agora estamos nessa empreitada de preparar a festa do Divino, não só aqui na Catedral, mas em todas as paróquias da Diocese de Formosa, que é uma festa grande, que é uma festa que nós precisamos aproveitar melhor dela. Temos muita gente que gosta da festa do Divino, vive a festa do Divino, ama a bandeira do Divino, acompanha, mas o coração ainda está longe, longe da cura que Jesus, o bom pastor, quer realizar em nós. Não basta ser um folião do Divino, um festeiro do Divino, um imperador. Não basta ser um guardião da bandeira. É preciso deixar que o Espírito Santo nos conscientize dos nossos deveres batismais, da nossa compreensão de que somos limitados, somos ovelhas que precisam do bom pastor, que não podemos ficar desviadas do rebanho. Nós precisamos ser católicos autênticos, católico da missa dominical. Vocês que são dizimistas dão esse testemunho desse compromisso com a igreja na obra da evangelização, da manutenção dos serviços, na dedicação à família. Nós vivemos esse estrangulamento da família, um estrangulamento terrível, que nos últimos 70 anos veio se agigantando e chegou a um ponto agora que nos assusta. Quando a famigerada ideologia de gênero, que é um dos aspectos mais atinente, mais profundo dentro da ideologia da nova ordem mundial, do relativismo, do marxismo, para desconstruir a pessoa humana. A ideologia de gênero, ela não tem em primeiro lugar uma preocupação com o sexo da pessoa, não. É uma destruição mesmo da pessoa. É um descompasso do sentido da vida, aniquilando a fé, aniquilando a consciência de homem e de mulher, aniquilando o verdadeiro amor, para poder criar uma religião pagã natural, de adoração da criação. Como outro dia eu vi uma reportagem de uma menina pansexual, totalmente desconstruída pela ideologia de gênero, que dizia: eu não sou nem mulher e nem homem, eu sou da natureza de uma árvore, por isso eu plantei esta árvore no meu quintal e me casei com ela. Esta árvore é a minha companheira, e todos os dias namora a árvore, abraça a árvore, esfrega na árvore. São esses absurdos pagãos o resultado já dessa ideologia famigerada que a nova ordem mundial vai colocando no mundo, que destrói as pessoas. Como é bonito ser homem, como é bonito ser mulher, como é bonita a missão do pai, a missão da mãe, na construção do amor, da civilização do amor dentro do lar, na geração dos filhos, na educação dos mesmos, na formatação da família. Ah, mas isso é coisa conservadora, isso é do passado, isso não existe. Existe sim. A família foi Deus que criou. A família não está em crise. Está em crise o mundo, as pessoas. Não adianta esse papo furado de que família não existe, que o casamento é uma bobagem.
Isso é da natureza divina. Deus quis que fosse assim. Basta olhar para o rosto das fundadoras do feminismo, que já estão mortas, mas tem as fotos delas, para vocês verem, são rostos assustados, desconstruídos, que retrata um interior sofrido, desorganizado, em estado de caos. O Brasil Paralelo agora lançou alguns temas, dentre eles o feminismo, que vale a pena vocês, mulheres cristãs, mulheres católicas, assistir, para entender como é bela a missão da mulher, da mãe cristã, da mãe mestra, da mãe pastora dos seus filhos. A beleza feminina está nesse gerar a vida, nesse doar a vida, nesse consumir a vida. Hoje eu falava com uma amiga minha, que eu acompanhei na sua juventude alguns anos atrás, teve um casamento bonito, mas infelizmente o marido veio a óbito no ano passado. E ela tem um filho que é autista. E ela partilhava da sua angústia. E eu dizia, não, você não tem motivo para ser angustiosa. Você tem a missão de mãe, de zelar de um filho com a deficiência. Isso é grandioso. Outro dia eu via um testemunho de um casal com 3 filhos autistas. E aquele pai e aquela mãe católicos, conscientes do que é família, e eles diziam, os nossos filhos, com todo esse trabalho que nos dão, são dons de Deus. E nós vamos criá-los da melhor forma possível. Porque nós somos cristãos, nós somos católicos, nós temos Nossa Senhora, nós temos os sacramentos, a Eucaristia, a igreja, e nós não olhamos os nossos filhos como problemas, mas como dons. Dons maravilhosos. Porque quem é de Jesus não abraça com amargura o sofrimento, mas com a doçura que vem da cruz. Porque o nosso pastor é Cordeiro, que se imolou na cruz para nos salvar, para nos engendrar na vida nova. Isso não tem preço. Assim, meus irmãos, nesse domingo do Bom Pastor, que nós lembramos nossas mães, nós precisamos reafirmar essa nossa comunhão com Jesus, o Bom Pastor de nossas almas. Nós precisamos deixar de ficar murmurando em razão dos problemas que nós temos. Quem não tem problema? Quem não tem desafios? Quantos de vocês que vieram à missa hoje com o coração miúdo, sofrido, com grandes desafios, que você nem sabe como vai ser amanhã, enfrentar tantos desafios? Você veio à missa, você nem queria vir, alguma coisa, alguma pessoa, alguma força interior te trouxe à missa, e você veio como uma ovelha machucada, estrupiada, ferida, doente, e aqui nosso Senhor vai te dar o óleo da fortaleza. Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, e lá no Salmo fala, Ele unge a minha fronte. Seja qual for o desafio que você está vivendo, seja qual for o tamanho do sofrimento que você está vivendo, confia. Pois os obstáculos da vida são para quebrar o nosso orgulho, para nos fazer humildes, para nos dar a maior confiança em Deus. Na hora do sofrimento, às vezes sobra quem? Eu e a cruz. Eu e meu divino pastor, morto na cruz e ressuscitado para me salvar.
Entrega hoje no ofertório essa provação que você está vivendo. Entrega aqui e confia. E você vai me dizer depois: passou. Passou como se fosse um sonho. E hoje uma nova criatura eu sou. Não fique apegado nos bens que você está perdendo. Não fique sofrido com esse desatino econômico que você está passando com ele. Louve a Deus pelo dom da sua vida. Não deixe que esses problemas, esses machucados, divide a sua família, estrague seu casamento e tire a sua paz. Sofrimento, meus irmãos, nós os esfregamos diante de Jesus na hóstia, através dos nossos joelhos, dobrando os nossos joelhos diante de Deus, diante do Santíssimo Sacramento. Nós vamos entregar tudo a Cristo, e a força do alto, invisível, discreta, mas profunda, vai dar o alento à nossa vida. Não deixe que o seu orgulho te machuque. Não fique esperando os incensos do mundo e das pessoas, e às vezes da sua própria família. Uma amiga minha já idosa, que passava uma mensagem agora à tarde, pedindo oração, de uma cidadezinha pequenininha lá no interior, no final do Goiás. Reze por mim. Eu só tenho uma filha. Os outros já morreram. Eu fiz o almoço para ela vir almoçar comigo hoje no Dia das Mães. Queria até rezar o texto da misericórdia com ela aqui em casa. E quando o almoço já estava à mesa, ela me passou uma mensagem dizendo que ia almoçar na casa do seu namorado, com a mãe dele. E eu dizia para ela: e você está sofrendo por causa disso? Louve a Deus, almoce, peça a presença de Nossa Senhora de São José, depois descanse e vá para a missa. Você vai deixar que a ingratidão de um filho vai tirar sua paz? Onde está o coração de uma mulher católica de comunhão? Esses filhos ingratos, a gente os entrega a Deus. Você não vai ficar morrendo por causa disso, porque os filhos ingratos não morrerão pelos seus pais. A gente precisa ter um amor próprio no bom sentido, gostar de mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. O meu amor maior deve ser a Cristo, bom pastor, não as pessoas. Primeiro a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Eu dizia isso para ela: parece-me que você está amando mais essa filha do que a Deus. E ela me agradeceu as palavras duras que eu disse para ela, porque ela é minha amiga. A sabedoria precisa ser colocada em prática. E quando a gente busca a sabedoria do alto, a gente não fica ferido por essas coisas pequenas do mundo. Uma mulher cristã, um homem cristão, não tem que ficar dependente do amor das pessoas, porque o amor que basta, nós já o temos. É esse que vem da cruz, porque nosso Senhor Jesus Cristo é pastor, mas Ele também é pasto. Ele nos alimenta com a sua palavra, que nós ouvimos, e nos alimenta no altar com a hóstia consagrada no seu corpo e no seu sangue. Que Nossa Senhora nos ajude a entender tudo isso. Amém. Creio em Deus.